Natália Barros, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? A gente vai estar falando agora com o doutor, né, com o médico cardiologista, doutor Maurício Macias, e a gente vai falar sobre a questão do Setembro Vermelho e a conscientização sobre a saúde cardiovascular. Bom dia, doutor Maurício, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia, Natália. Muito obrigado. Doutor Maurício, fala um pouquinho sobre a importância dessa campanha do Setembro Vermelho, falar um pouquinho dessa importância de cuidar realmente dessa saúde vascular que muitas vezes é negligenciada pela população, é negligenciada por aqueles mais jovens, sobretudo. Fala um pouquinho do Setembro Vermelho e sobre a importância da saúde cardiovascular. João, o Setembro Vermelho foi criado com o objetivo de orientar e conscientizar a população sobre as doenças cardiovasculares. A gente sabe que as doenças cardiovasculares é a doença que mais mata no mundo. Para você ter uma ideia, ano passado foi em torno de 18 milhões de mortes no mundo. Isso dá mais ou menos em torno de 50 mil mortes por dia. Ou seja, a doença cardiovascular é a mais perigosa que nós temos. Então, a orientação do Setembro Vermelho é com relação à população a orientar a prevenção dessas doenças, para a gente possa prevenir e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Doutor Maurício, a gente vê muita coisa em rede social, Instagram, YouTube, Facebook, um bombardeio de informações, sobretudo a questão alimentar da população. Por exemplo, a questão das ingestões, né, de carboidrato em excesso, açúcares em excesso. Por outro lado, tem praticamente campanhas na rede social falando que a gordura animal não ofende a questão da saúde cardiovascular, não traz problemas para a sociedade. E aí, o que é verdade, o que é mentira, o que é mito dentro dessa questão, sobretudo essa questão alimentar, que pode afetar a questão da saúde cardiovascular? João, na verdade, isso é um fato verdadeiro, tá? Porque, assim, a gordura é um fator inflamatório que vai inflamar os nossos vasos, consequentemente, nós chamamos de colesterol, né? O colesterol ruim, que é o LDL, ele vai se acumular nas paredes dos nossos vasos. Então, essa gordura termina se acumulando nos nossos vasos. Então, vai levar a uma obstrução. Essa obstrução, em alguns casos, pode romper essa plaquinha de gordura que fez, obstruindo a conduta, a passagem do sangue como um todo e levando ao infarto. Então, você falar que uma gordura animal ou uma gordura vegetal tem benefício? Não tem, tá? Então, a gordura realmente ela é maléfica para o nosso organismo. Claro, a gente precisa também do colesterol, mas o colesterol bom. O colesterol ele é importante para a formação do nosso corpo, dos nossos hormônios, das nossas células. Mas, em excesso e de má qualidade, vai levar a danos ao nosso organismo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que aqueles ultraprocessados, aqueles chips, aquele pãozinho de manhã, aquele pãozinho à noite, o excesso de macarrão, do carboidrato, aquela pizza, aquele McDonald's no final de semana, isso daí é prejudicial à saúde cardiovascular de fato? De maneira excessiva, sim, né? Principalmente os ultraprocessados. Essa alimentação que nós compramos em saquinho, essas batatas de saquinhos, em potinhos, que são ultraprocessadas, a maioria das vezes é formado por gordura ruim, né? Por gordura saturada, que são gorduras que vêm acumular no nosso organismo. Claro, você deve prever e melhorar a sua alimentação, preferindo alimentos mais orgânicos, mais naturais, evitando esses alimentos ultraprocessados. Mas sim, esses alimentos que contêm sais em excesso, no final de semana onde você consome uma pizza diferenciada, coisas diferentes, dependendo da sua quantidade e da sua qualidade, isso pode fazer mal sim ao seu organismo. Doutor Maurício, e do ponto de vista do que é correto nessa questão dessa alimentação, por exemplo, fala-se muito em trocar a margarina pela manteiga, fala-se muito da carne, né, um pouco mais magra, do frango, enfim, fala um pouquinho dessa questão do que é bom justamente para essa questão da saúde cardiovascular. Bom, a gente deve evitar principalmente margarina, tá? A margarina realmente é uma substância que não faz bem ao seu organismo. Dá preferência à manteiga, tá? Claro, a manteiga de uma maneira mais saudável em menor quantidade, óleos mais vegetais, evitar fritar o óleo, porque na maneira que você frita o óleo, você muda os seus componentes do óleo, levando sim a uma piora da sua qualidade. Então, alimentos mais saudáveis, como peixe, carnes magras, carnes brancas, frango,
alimentação baseada em vegetais, são as alimentações que nós indicamos para esse tipo de alimento, para esse tipo de pessoas que querem ter melhor qualidade de vida. E, claro, levando toda essa mudança do hábito alimentar à prática de exercício físico, né, que é fundamental também. Não basta só você ter uma alimentação saudável, mas essa alimentação deve vir junto com hábitos saudáveis, que é a prática de exercício físico, evitar fumar, diminuir seu consumo de álcool, diminuir sua obesidade. Então, não só alimentação, mas baseado em toda uma cadeia de hábitos alimentares melhor. Ô doutor, essa questão da atividade física, por exemplo, muita gente começa a correr, ir para a academia, fazer um crossfit, enfim, qual o que o senhor indica, por exemplo, vai começar uma atividade física, faz que tipo de exame, procura um médico, como é que funciona? A gente vê, por exemplo, a orla aqui de Maceió lotada no final de semana, tem muitas vezes aqueles atletas do final de semana que vai jogar uma bolinha, fala também desse risco também, desse atleta também do final de semana, né, que durante a semana tem uma vida agitada, não faz nenhuma atividade física e no sábado, domingo vai colocar, por exemplo, toda uma carga ali, né, batimento, elevar o batimento, enfim. Fala um pouquinho desses riscos e desse pré-acompanhamento para quem vai iniciar uma atividade física. Inicialmente, falar que a atividade física é essencial, é benéfica para todos os públicos, para todas as idades. Claro, como a gente vem falando, como você bem falou aí, a gente tem que se preparar para fazer atividade física. Não basta você querer sair no final de semana e praticar uma atividade física como você nunca praticou durante a semana. Então você termina elevando o seu risco cardiovascular fazendo isso. Aquele jogador do sábado, o jogador do domingo, que a gente chama de jogador do final de semana, seu risco é muito elevado, né? Porque você não tem um corpo preparado para isso e no final de semana você vai exagerar, levando o seu corpo a essa resistência toda. Então é fundamental você procurar uma orientação médica, um ajuste médico. Então, alguns médicos do Sistema Apvida estão dispostos a fazer sua avaliação, a pegar você, levar você para fazer seu teste ergométrico, fazer seu eletro, seu ecocardiograma, orientar você, preparar você para poder que você possa realizar a sua atividade física de uma maneira saudável, de uma maneira que não eleve seus riscos, que você não tenha nenhum risco em correr na praia. A gente viu alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguns atletas aí na praia passando mal, chegando a ter uma parada cardíaca. Por quê? Porque não realizou seus exames cardiológicos. A maioria das vezes, esses atletas, eles querem praticar atividade física com o objetivo de ter uma melhor saúde, porém, eles não sabem que tem uma base de uma doença prévia. Então, às vezes, você tem que investigar essa doença, tratar essa doença para que você possa fazer suas atividades físicas de média alta intensidade na praia ou em academia. O doutor Maurício, a gente tem visto também o uso muitas vezes abusivos de termogênicos, substâncias, hormônios. O que isso pode acarretar de fato na questão da saúde do coração para a nossa população, principalmente para essa turma aí do exercício físico, que muitas vezes busca performance. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. João, a gente está vendo uma enxurrada de pessoas usando hormônios, tá? Mulheres usando hormônio masculino para ter uma melhor performance, homens exagerando no uso também de hormônios para poder ter um corpo mais bonito. Eles não sabem o risco que eles correm quando isso ocorre. A médio e longo prazo, doutor? A médio e longo prazo e até curto prazo, João. Em alguns casos pode provocar até arritmia, algumas arritmias malignas que podem levar à morte. Na maioria das vezes, esses hormônios eles vão levar uma sobrecarga do coração. O coração, por ele ser um músculo também, ele termina se hipertrofiando, aumentando a sua musculatura. Se o coração ele aumenta a sua musculatura, ele diminui o espaço que recebe o sangue para poder ejetar o sangue. Consequentemente, esses pacientes podem ter um infarto, porque essas paredes do coração aumentadas não vão conseguir suprir a necessidade de sangue do organismo. Então, os hormônios não só afetam o coração, afetam os rins, mas principalmente o coração. Então, essas pessoas que não são bem orientadas, podemos falar assim, sim, que não recorrem a um médico orientado que faça essa reposição quando necessário, faz essa reposição a mais do que o necessário, corre sim um grande risco de doença cardiovascular. E o pior, doutor Maurício, é que muitas vezes a gente vê isso de profissionais da educação física, sem nenhum preparo técnico, científico, indicando, né, para os alunos, para os atletas, né, para fazer o uso de hormônios, de termogênicos, sem nenhum conhecimento prévio, e que pode acarretar, né, como o senhor mesmo colocou, até o óbito, para você ver a gravidade, Natália Barros, da utilização, né, desses mecanismos, aspas,
para ter o shape do verão, para ficar mais bonito, e não sabe que isso, né, pode acarretar a problemas gravíssimos. Muitas vezes a intenção é mais a aparência física, né? E quer tudo, o resultado muito rápido, né? Não entende que essa construção do corpo, entre aspas, de verão, leva um tempo, né, doutor? Eu estava também vendo uns dados aqui, cerca de 30 milhões de brasileiros são hipertensos, né? E é uma doença, muitas vezes, bastante silenciosa, inclusive. O que é que o senhor tem a falar para as pessoas que já descobriram a hipertensão por algum motivo, mas e por que ela é silenciosa? Quais são ali os mínimos sinais que uma pessoa ela pode perceber para poder procurar um médico cardiovascular, para procurar realmente um atendimento? Porque, de fato, muitas vezes só descobre quando tem algum problema de saúde, alguma situação, né? Exatamente, Natália. Só pegando o gancho ainda anterior, fala que aparência física não significa ser saudável. Tá? Isso é muito importante. Às vezes você tem uma aparência física, uma estética bonita, mas seu corpo não é saudável. Voltando a falar da hipertensão, Natália, como você bem disse, a hipertensão é a doença que mais acomete a população no Brasil e no mundo. A hipertensão, ela decorre também da idade, né, de uma situação que os vasos sanguíneos se tornam mais rígidos, mas também existem outros fatores que podem levar à hipertensão arterial. Como você bem disse, na maioria das vezes a hipertensão é doença silenciosa, porque você vem acostumando com essa pressão um pouco mais elevada, e não percebe que ao longo prazo essa pressão tão elevada que você já tem, já causa danos ao seu organismo. Então é como se o coração ele tivesse que trabalhar sob uma pressão maior, a pressão do corpo. Então o coração ele termina sofrendo de pouquinho em pouquinho, e quando você percebe que essa doença já está instalada em você, às vezes o dano que ela já causou no seu coração é muito grave. Então, é necessário você fazer essa avaliação frequente com o seu cardiologista, procurar sempre ter uma vida saudável e avaliação, para você consiga detectar precocemente, que isso é a ideia do Setembro Vermelho, detectar precocemente a prevenção dessas doenças, para que você não venha a longo prazo ter um problema maior com o seu coração e com o seu corpo. Doutor Maurício, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. É sempre importante tratar de saúde, tratar sobre prevenção, e a temática, né, saúde vascular, é extremamente importante, pedagógica para o nosso povo, para a nossa gente entender que saúde ela é uma construção, ela é alimentação, ela é atividade física, são bons hábitos, como o doutor Maurício muito bem colocou aqui. Então é importante que você tenha o seu médico de confiança, que você procure fazer seus exames regularmente para manter realmente essa saúde em dia, porque o nosso bem maior, pode ter certeza, que é a vida. Doutor Maurício, a gente quer deixar aqui o convite público para que o senhor possa voltar aqui nessas e outras oportunidades para tratar de temáticas tão importantes, tão sérias para a nossa sociedade. Quer deixar um espaço para suas considerações finais? João, o mais importante é falar que procure seu cardiologista, faça seu exame de rotina para você ter um hábito saudável. Pratique exercício físico, evite o consumo exacerbado de gorduras, tenha uma alimentação saudável, evite tabagismo, diminua o consumo de álcool. Com certeza, você fazendo essas coisas, você vai ter uma vida muito saudável. Maurício Macias, médico cardiologista, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. A gente vai para o intervalo comercial e volta rapidinho, a gente volta já já.